Gestor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos, ouvintes, internautas. Deus abençoe, seja bem-vindo nessa live, nessa noite de estudo bíblico aqui da Igreja Pentecostal Deus Amor, da cidade de Sarutaiá. Que Deus abençoe a cada um nessa noite. Eu creio que Deus tem uma bênção para a minha vida, para a sua vida nessa noite, através do estudo da Palavra de Deus. Aqui quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Pastor Ivan Rubens, pastor da Igreja Pentecostal Deus Amor, na cidade de Sarutaiá. Eu quero já dar boas-vindas a todos. Sejam todos bem-vindos. Está conosco também nosso irmão, cooperador Adriano. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Ivan. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos internautas. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus também aos nossos irmãos internos da Fundação Reviver. Deus abençoe a sua vida. Estamos começando mais um culto de estudo bíblico da Palavra do Senhor. Que maravilha, mais um privilégio Jesus preparou para estarmos aqui aprendendo da Palavra do Senhor Jesus. Eu digo privilégio porque muitos não têm esta oportunidade. Jesus preparou para cada um de nós aprendermos da Palavra do Senhor Jesus. E eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração, porque a palavra é do Senhor. Quem fala é o Senhor. Então fique aí na sua casa já com a Bíblia preparada, porque nós vamos ler os versículos e Deus vai falar através da sua palavra, porque tudo é baseado na palavra do Senhor Jesus. Dedique este momento para Deus, para o Senhor, para dedicar um momento para adorar ao Senhor Jesus, em aprender da palavra do Senhor Jesus. Está também nosso irmão Ideraldo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, nosso irmão Ideraldo, a paz do Senhor, nossos irmãos internautas, que Deus abençoe, né? Glória a Jesus. Obrigado pela companhia dos irmãos aí, né? Vocês que estão aí nos acompanhando, que Deus abençoe vocês aí, né? Glória a Jesus. Estamos alegres, né? Estamos mais uma vez na presença de Deus, com o estudo da Palavra de Deus, mais um dia, mais uma noite que Deus preparou para nós aprender da Palavra de Deus, né? Crescer no conhecimento da Palavra de Deus, né? Não é verdade que nós temos que orar, temos que buscar Deus, mas nós temos que aprender também da Palavra de Deus, né? Crescer no conhecimento, né? Através do estudo da Palavra de Deus, que hoje vai estar aí o nosso irmão cooperador Adriano, né? Trazendo para nós o estudo da Palavra de Deus. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração, ao nosso coração nessa noite. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Irmãos, vamos orar, né? Vamos buscar a presença de Deus para que o Espírito Santo, por sua graça, por sua misericórdia, venha nos direcionar nessa noite, através do estudo da Palavra de Deus. Vamos falar com Deus, pedir a sua misericórdia, pedir o seu perdão, porque o culto, seja estudo, né? Todo tempo é tempo de orar, tempo de buscar ao Senhor. Vamos orar alguns minutos e logo depois da oração, certo? Eu já vai falar o tema do estudo nessa noite que será tratado. E você pode ir já compartilhando, né? Pode ir convidando os irmãos, as pessoas para fazer parte desse estudo bíblico, que vai ser uma bênção, como tem sido nos demais dias. Vamos buscar a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, obrigado, em nome do seu Filho Jesus, meu Pai, mais um dia, Pai mais uma querido, obrigado, oportunidade, graças te estamos dou, na sua Senhor, presença, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor preparou que nos para é dada estarmos através buscando de a ti, sua Senhor. face, para Papai estarmos querido, aqui, Papai amado, aprendendo obrigado, Jesus Senhor, da por palavra poder do estarmos Senhor. aqui, transmitindo Meu a Deus, sua te poder palavra obrigado, santa, meu Senhor, Deus e meu abençoa a sua Pai, igreja, em nome abençoa do o seu seu povo, Filho os seus Jesus, escolhidos, Senhor. Papai que querido, estão eu neste gostaria de momento pedir já se perdão a ti, preparando, ó Senhor, dos Deus, meus para pecados, desde examinar minha a sua falha. palavra, Oh aprender Deus, de da sua palavra, e nós tenha também estamos misericórdia aqui de mim, Senhor. para Eu aprender a dependo sua de ti, nós palavra. dependemos de ti, Jesus, Senhor. no nosso Direciona, coração, Espírito Deus, fala Santo, com a por sua tua graça igreja. nesta noite, Meu a Deus, nossa te vida, a vida porque a do sua teu palavra servo, a liberta, a sua transmitir, palavra Senhor, a transforma. tua palavra, Meu estudo Deus, da eu te sua peço palavra, perdão dos meu meus Deus erros, e meu meus Pai, em nome de pecados, para que Jesus, venha mereçamos, através dela, seja Senhor, ouvida, seja alcançada alcançar, pelo meu Pai, Senhor. essa vida, esse Meu Deus, te internauta, poder dar esse ouvinte vitória, meu nessa Pai, eu noite, creio, ó, Espírito Santo na de sua Deus, em presença,
nome de Jesus, Senhor, confirma, meu Pai, a bênção, a vitória, o milagre, o livramento, a vida de cada um, Senhor, Papai querido, Papai amado, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, confirma o livramento, Senhor, confirma a saúde nessa noite, meu Pai, confirma, meu Deus, aleluia, em nome de Jesus, Senhor, Papai querido, Papai amado, nós oramos em favor desta vida, em favor deste lar, desta família, em favor dessa pessoa, meu Pai, está precisando tanto de uma oração, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, visita, toca Espírito Santo, toca, meu Pai, abençoando a cada um, Senhor, abençoa, meu Pai, nossos irmãos internos, a Fundação Reviver, abençoa-os nessa hora, no momento que acompanham esse estudo bíblico, Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa eles, Senhor, grandemente, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, confirma na vida dos teus filhos a bênção, a vitória, meu Pai, ajuda esse irmão, essa irmã, os ouvintes, os internautas, a acompanhar esse estudo bíblico, meu Pai, ó Deus Santo, Deus poderoso, abençoa, meu Pai, de uma forma toda especial, Senhor, ó Deus de misericórdia, sim, Senhor, repreendendo os impedimentos, as barreiras, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, confirma a bênção, a vida de todos, o milagre, a vitória, a graça, o favor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, confirma, meu Deus, a bênção, confirma, meu Pai, a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus, sejam todos bem-vindos, irmãos que estão aí entrando, sejam muito bem-vindos nessa noite, nesse culto em nome de Jesus. Glória a Deus, nosso irmão, o vereador Adriano, que já vai dar início ao estudo, vai comentar um pouco sobre também o tema que será tratado hoje. Você já pode pegar a sua Bíblia aí para poder acompanhar conosco o estudo da Palavra de Deus. Vamos aprender lembrando juntos, tá bom, irmãos? Aprendemos juntos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus, glória a Deus, que maravilha. Nós vamos entrar no estudo bíblico, porque hoje nós vamos falar sobre a justiça, uma marca do discípulo fiel de Jesus Cristo. É da mesma revistinha da semana passada, dos grandes ensinamentos de Jesus, e a lição 5. Quem tiver a revistinha pode acompanhar juntamente conosco, e caso não tenha, você pode acompanhar através da Bíblia Sagrada. Nós sempre vamos procurar os versículos na Bíblia Sagrada, que está baseado, tudo é dentro da palavra do Senhor Jesus. E hoje nós vamos aprender sobre a justiça, que é uma marca do discípulo fiel do Senhor. E nós sabemos que tudo nós baseamos na palavra de Deus, e muitas vezes, quando nós falamos da palavra do Senhor, pode contradizer com as coisas do mundo, os conceitos do mundo, porque é a palavra do Senhor. Como nós falamos a semana passada, glória a Jesus, que a respeito, glória a Jesus, da nossa vida com Cristo, glória a Jesus, como é um crente vitorioso em Cristo, que é totalmente diferente do que o mundo julga ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa ser bem-sucedida, e é totalmente diferente. E nós vamos aprender a justiça de acordo com a palavra do Senhor, daquilo que Jesus ensina do que é justiça. E os irmãos também já podem deixar seus pedidos de oração, glória a Jesus, por mais que hoje é estudo bíblico, os irmãos já podem também deixar os pedidos de oração, que no final nós estaremos orando ao seu favor, glória a Jesus, e eu creio que Deus vai dar vitória no nome de Jesus. Então vamos lá na justiça, uma marca do discípulo fiel de Jesus Cristo. O texto áureo se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, glória a Jesus, Mateus capítulo de número 5, versículo de número 6, glória a Jesus, somente um versículo. Mateus 5, 6, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glória a Jesus, olha que palavra poderosa e muito profunda, por mais que é um versículo tão pequeno, mas tem um impacto muito profundo. E nós sabemos que Jesus, ele tinha muita sabedoria nas palavras que ele ia falar. Ele não falava de forma tão formal, mas só que as palavras que ele dizia, glória a Jesus, tinham um grande significado. E aqui ele começa dizendo, bem-aventurados. E quando fala bem-aventurado, está falando de uma alegria longânima, uma alegria que dura para sempre, não é uma alegria passageira. Então ele já está afirmando, bem-aventurados, felizes são aqueles de longa duração, que tem fome e sede de justiça. E aqui nós vemos um ponto que Jesus fala fome e sede de justiça. Ele não falou à toa essas palavras. Ele fala fome e sede
e isto era comum na sociedade da época, porque a maioria do povo passava fome, a maioria do povo, eles tinham sede, glória a Jesus, do seu alimento, da água, então eles passavam por essa necessidade, mas vemos que a forma que Jesus coloca essas palavras, ele coloca de forma espiritual, fome e sede de justiça. E quando Jesus está falando de justiça, nós vamos em mais detalhes sobre justiça, ele não está falando de vingança, nós agimos pelas nossas mãos, pelas nossas atitudes. Ele fala fome e sede de justiça. O povo poderia pensar, eu estou passando fome, eu estou passando sede, então vou agir com justiça. Mas Jesus está falando de uma forma espiritual, porque eles serão fartos. Jesus falou, bem-aventurados esses que têm fome e sede de justiça, que nós vamos ver que a justiça está de acordo com a palavra do Senhor, o caráter de um cristão mudado de acordo com a palavra de Deus. A justiça é o caráter de um cristão de acordo com a palavra do Senhor. E quando age de acordo com a palavra do Senhor, ter essa fome e sede de justiça, eles serão fartos, serão, glória a Jesus, saciados pelo Senhor. Nós vamos ver detalhes de como é ser fartos pelo Senhor, ser abençoado por Deus. É a lição aplicada. Um dos maiores deveres do discípulo de Cristo é praticar a justiça. E olha que interessante, fala que o nosso dever é praticar a justiça, não é uma opção da palavra do Senhor, mas é o nosso dever como cristão ter um comportamento, glória a Jesus, que esteja de acordo com a palavra do Senhor, agir com justiça de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Ter como referência a equidade, que é a sede de justiça. No relacionamento com o próximo é um dos maiores desafios na sociedade atual. Isto é uma grande dificuldade nos dias que nós vivemos. Glória a Jesus, ter a sede de justiça numa sociedade em que nós vivemos, porque, como havia dito, a justiça de Deus é diferente da justiça do mundo. O homem ele vai agir com justiça, mas de acordo com aquilo que ele acha ser certo, com as suas próprias mãos. É muito comum nas empresas falar, eu vou te processar, porque a justiça dá eu tenho esse direito. Muitas vezes a pessoa pensa que é isso, que é a justiça de Deus, e não é assim a justiça do Senhor, é totalmente diferente, está relacionado ao relacionamento que nós temos uns com os outros. Nesta lição compreenderemos que a prática da justiça não é uma opção, e sim a demonstração do verdadeiro caráter cristão. Então, nós, como cristãos, nós como conhecedores da palavra de Deus, devemos agir de acordo com a justiça do Senhor. É o que nós vamos aprender nesta lição. Nós vamos definir e conhecer o que é justiça, conhecer as características da justiça divina, não é a justiça humana, porque a justiça humana ela é totalmente falha. Saber de onde se origina a justiça divina. E temos aqui a leitura bíblica em classe em Mateus capítulo 6, versículo 33. Glória a Jesus. Mateus 6, 33. Um versículo só? Isso. 33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha só que palavra, a forma que Jesus fala aqui também era a continuação do Sermão da Montanha, e ele fala, mas buscai primeiro. Ele diz, quando ele fala assim, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando de nós definirmos uma prioridade na nossa vida. Enquanto muitos corriam pela justiça, por causa da fome e sede que eles sentiam fisicamente, mas Jesus aqui ele diz diferente. Ele fala, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, mas de acordo com a palavra de Deus, e aqui ele dá um complemento ainda maior, dizendo para nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Talvez ele lá no primeiro, lá no capítulo 5, talvez eles poderiam pensar, fome e sede de justiça, nós vamos vingar, vamos correr atrás dos nossos direitos, mas aqui Jesus fala, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está falando da nossa prioridade ser o reino de Deus, a nossa prioridade é o Senhor. E aqui fala o reino de Deus e a sua justiça. Nós podemos ver em Romanos capítulo 3, versículo 21, a forma que Paulo ele apresenta Jesus, que ele manifestou sem lei para cumprir a lei, e nós fomos justificados pela graça de Cristo.
e pela fé nós somos justificados de acordo com a palavra do Senhor. Então nós podemos perceber que nós não temos o merecimento, mas pela fé que nós temos em Cristo, nós somos justificados pelo Senhor. Nós vamos ver mais detalhes sobre isso. E por isso fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar a justiça de Deus é de acordo com a fé que nós temos na palavra do Senhor. Então nós buscamos a justiça que é a palavra do Senhor, a justiça que é Cristo. Nós vamos também ver mais detalhe do que é a justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha só que interessante, quantas das vezes nós ficamos ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que vamos vestir, pelo que vamos fazer, preocupação principalmente nessa situação que estamos vivendo, o que será do dia de amanhã, mas o segredo é buscar o reino do céu, buscar ao Senhor. Porque as demais coisas serão acrescidas. Serão acrescentadas. Então, não tenha o que se preocupar, né? Se você busca o reino de Deus, as coisas com certeza vão fluindo, né? Não, e pode ter uma certeza que Jesus ele nunca vai desamparar aqueles que buscam a Ele. Simplesmente nós buscarmos a Deus, colocar Jesus em primeiro lugar, as outras coisas Jesus vai preparar. Mas eu estou desempregado, estou isso, estou aquilo. Jesus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que está fazendo. Lá na frente nós vamos contemplar o que Deus está fazendo na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, então as outras coisas vai ser acrescentado na nossa vida. É normal muitas das vezes nós ficarmos preocupados. É normal muitas vezes entrar essa preocupação, porque é normal do ser humano. Mas o segredo está, Jesus, eu estou passando por isso, mas tudo está nas tuas mãos. Eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, porque eu sei que o Senhor é um Rei, glória a Jesus, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, que não vai desamparar aqueles que buscam. Introdução ao comentário. Durante o tempo do seu ministério terreno, Jesus se deparou com inúmeros casos de injustiça. Isso era fato, era muito comum na época. Eu até anotei aqui, os leprosos, aqueles que sofriam de hemorragias, cegos, paralíticos, outros povos que não pertenciam aos judeus, viúvas, mulheres, eram as pessoas, a classe de pessoas que eram mais desamparadas, eram as pessoas que mais sofriam injustiça daqueles que deveriam cumprir a palavra de Deus, de ajudá-las, de ampará-las. Eles já estavam vivendo momentos tão difíceis por causa do Império Romano, que estava escravizando, estava ali impondo seu jugo sobre o povo judeu. Eles tinham a responsabilidade de cuidar dessas pessoas, mas pelo contrário, eles agiam com injustiça com essas pessoas, e por causa disso Jesus andava com essas pessoas, e isso incomodava os fariseus, incomodava os doutores da lei, porque Jesus era totalmente contrário da justiça do homem. Ele agia de acordo com a justiça de Deus, porque ele era a própria justiça. Verdade. Enquanto os outros desamparavam, ele estava ali estendendo as suas mãos, e por causa disso ele foi até crucificado. É verdade, por isso que a gente tem que cuidar dos órfãos, a Bíblia fala das viúvas e dos necessitados, porque Jesus sabia disso. Ele sentiu isso, ele conviveu com essa realidade. Então, a gente voltando um pouquinho só para trás, você vai ver que ele não desampara ninguém. Ele sabe, ele entende, compreende a questão que nós já falamos humana, né? Da aflição de tudo, mas você vê que ele não desampara ninguém, porque ele sabe como é estar com as pessoas. Jesus sempre estava com as pessoas, né? Ele sabia dos problemas, das dores, das dificuldades das pessoas, né? Então você vê aqui que a justiça do homem não é de Deus. Jesus via de uma forma diferente, né? O homem já via de uma forma mais, não sei se posso dizer dessa forma, uma forma mais sagaz, uma forma mais como fala, de trazer dor, sofrimento. Jesus via com misericórdia, né? Ele não queria desamparar nenhum daqueles que estavam necessitados, né? A viúva, o necessitado. Jesus sempre estava ali para trazer o conforto. É verdade. Enquanto podemos ver na palavra do Senhor, o cego Bartimeu se cale. E muitos pensavam que Jesus ia ignorar ele, mas pelo contrário, Jesus ali, ele pediu para que chamasse ele. E mostra, desculpa irmão, mostra para a multidão que ele é importante. Entendeu? Às vezes todo mundo olha e você é importante para Deus. Mas a multidão não é Deus. O jugo do homem não é o jugo de Deus. Diferente. Então Deus sim, ele se preocupa com você, se preocupa com cada um de nós, como o servo de Deus falou, a questão de Bartimeu, não é verdade? Sim. Que ele estava ali, a multidão ficou ali sufocando, né? Mas ignorando, né? Podia alguém ter ido lá e pegar, falou, não, vamos ajudar ele, né? Não, mas
Jesus não passaria direto porque estava clamando ali uma voz necessitada. Então Jesus não desabandona ninguém. E Jesus podia ter muitos motivos para rejeitar, porque era comum eles serem rejeitados. Ele estava ali, ele até recebeu a oportunidade para mendigar, ele recebeu o direito de mendigar. Na visão do homem, na justiça do homem. Na justiça do homem. Mas na de Deus ele foi acolhido. Ele foi acolhido, ele foi amparado. Até aquela mulher, a cananeia, quando ela começou a clamar, e os discípulos, Jesus, despede essa que vem gritando atrás de nós. Até os discípulos, eles estavam com esse comportamento de injustiça. Porque o povo judeu era comum, era normal para eles. Isso era a cultura deles de rejeitar os outros povos. E os próprios discípulos estavam nessa também. Despede essa que vem gritando atrás de nós. Mas vemos a forma que Jesus fala: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não era israelita. Ela não pertencia ao povo de Israel, mas mesmo assim ele fala: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, está falando de um contexto espiritual. Jesus não desamparou. Pelo contrário, Jesus deu, glória a Jesus, a cura para a filha dela. Glória a Deus. Socorreu ela e ainda ela alcançou a salvação de estar perto de Jesus. Olha que maravilha é quando nós encontramos a Cristo. Ele não rejeita, ele não despreza ninguém. Esta é a justiça. Muitos exemplos, né, na Bíblia, né, de que Jesus amparou no momento de mulher de fluxo de sangue. Verdade. E muitas pessoas queriam só chegar a se aproximar de Jesus e muitas vezes a multidão não permitia, né? Você vê que a pessoa, não, eu estou aqui, o importante é eu estar, né? Mas Jesus, ele não perde, é interessante, ele tem um cuidado todo especial. Mesmo a pessoa está ali, ela não tem a possibilidade, mas ele de alguma forma alcança aquela vida. E é verdade. Ele não permite que passe, a Bíblia fala, não despede de mão vazia, né? Então a pessoa está ali clamando, ele não vai deixar ela à deriva. Né? E que nós aprendemos a cada dia, né? Jesus, como não deixou o cego Bartimeu, ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não ficou à deriva. Jesus respondeu, exatamente, ele parou. Estamos falando de Jesus, né? Olha a importância que tem você clamar. A gente vai no contexto da oração, né? Olha a importância que você tem de orar, de buscar, de clamar, e parece que não está sendo ouvido. Sim, você está sendo ouvido, sim, pelo Senhor. E a Bíblia diz que a fama de Jesus correu por todos os lados. Jesus, ele era famoso, não que ele buscava isso. E se Jesus era famoso, multidão acompanhava. A Bíblia diz que multidão o cercava, multidão estava junto dele. E Jesus, pela sua fama, ele poderia desprezar. E é muito comum o homem, quando se torna famoso, ele não quer andar. Aí já a gente vai para a questão do homem. Você vê que as duas coisas estão atreladas. Você vê a forma que Jesus agia e a justiça do homem, a questão como o homem age. Hoje a questão que o irmão está falando da fama, né? Pode prosseguir. É que eu lembrei da questão do jugo do homem de Deus. É totalmente diferente. Jesus agia totalmente contrário. Ele podia desprezar e andar só com os grandes. Mas só que ele fala: ai dos fariseus, ai dos doutores, ai dos escribas. Mas quando estava com os pequeninos, a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Jesus estava ali com os pequenininhos, os desamparados. Ele estava ali acolhendo as pessoas que eram desprezadas, que vinham até ele. Vemos a forma que Jesus andava. Quando chegou o rico lá, o jovem rico, você vai vender tudo que tem e dá aos pobres. Verdade. Vemos que Jesus, ele não tentava agradar todo mundo. Ele simplesmente agia com justiça, a justiça de Deus. E correta, né? Ele não, porque ele era o jovem rico, peraí, vou segurar ele aqui. Não. Ele continuou sendo o que ele é, Jesus. Ele falou: vai agir da mesma forma correta, para que ele entenda que é para todos. Né? É interessante a forma que Jesus sabe tratar com todos, né? É lindo. Jesus não desampara ninguém e sabe tratar com todos. Ele sabe a forma que ele fala em parábolas, ele sabe acolher. É como isso não acaba, né? É longo, né? Porque Jesus, quando estava lá, nos discípulos, ele estava sentado e as crianças queriam vir até ele e não deixavam ela, não. Aí ele, ouvindo mais uma vez, ele não deixe que elas venham, vinha até mim. Olha que lindo a preocupação de Jesus, né? Até com as crianças. Com as crianças e também, principalmente, né? Poderia ignorar, são crianças, né? Estão bagunçando. Não, a importância que ele dá também para as crianças estar perto dele. Pensar que os tais são o reino do céu. Os tais são o reino do céu. Olha só, e usa as crianças para mostrar o exemplo de
exemplo. como alcançar o reino verdade. dos céus. Então você mostra mais uma vez a humildade, a simplicidade, e Jesus sempre estava com todos. E a verdadeira justiça nós podemos aprender com Jesus. A Glória a forma Deus. de agir, a forma de se comportar. Glória a Jesus, que é totalmente diferente Aí a do gente homem. entende o que é a justiça de Deus. Quando o homem começa a ganhar fama, ele muda completamente. Ele não é mais a mesma pessoa. Isto é fato, isso é bem Isso visível nos dias de acontece hoje. geral, né? É geral. Isso acontece em geral. Glória a Jesus. Infelizmente, muitos desses casos eram praticados dentro da própria religião de Israel, cometidos principalmente por aqueles de quem menos se esperavam, ou seja, dos fariseus, dos sacerdotes, Os mais dos entendidos. doutores, aqueles que tinham a responsabilidade de agir com justiça. Eles eram os principais a agir com injustiça. Por isso que eles não gostavam de Jesus, porque Jesus agia com justiça. Com justiça, exatamente. Jesus agia com justiça e ainda assim a multidão o seguia. A multidão seguia. Isso incomodava eles, porque ele agia com justiça e ainda a multidão o seguia. Olha só que Entendeu? Que lindo. Para você ver que Jesus ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós seguimos ao Senhor Jesus, a forma que o Senhor Jesus nos ensinou. Não é verdade? Jesus pregava ali, mas o povo seguia ele. O povo seguia. Aí Jesus exortava? Exortava. Jesus pregava ali para todo o que tinha que ser pregado, pregava, mas o povo continua seguindo ele. continuava seguindo, ele pregava simplesmente a palavra de Deus, a verdade da palavra do A verdade Senhor. da palavra de Deus. Assim, não é uma questão que Jesus só agradava os pobres, os desamparados. Ele agia com justiça. Com justiça, Se os isso. pobres também, glória a Jesus, agissem na arrogância, agissem Da mesma contra a forma. palavra do Senhor, ele agia da mesma forma. Ele ia agir com justiça da palavra do Quando Senhor. fala com justiça, né? É que o irmão já falando, tá até explicando detalhadamente, mas é de forma geral já. É de forma geral. Quando se fala, e principalmente quando é de Jesus. A justiça de Jesus ela é para todos. É pra todos. Não é para que não tem nenhuma posição social nem nada. Ela é para todos. Não é a justiça do homem que escolhe. A justiça de Deus é diferente. E Jesus não faz acepção de pessoas. Exatamente. Independe, glória a Jesus, da pessoa, do cargo, posição, cultura, isso não independe. faz diferença para Deus. Jesus agia com justiça com os mais pobres porque eles eram injustiçados. Verdade. E Jesus agia com justiça com eles. Nós podemos ver Nicodemos, que era um fariseu, Jesus o acolheu. Jesus estava ali porque ele não era como os outros fariseus. Então já vemos um exemplo que Jesus não fazia diferença para ele. Glória a Jesus. E tem muito mais, né? Não, a gente tem vai entrar mais. nisso, tem muitos mais, Não, né? é profundo. Aí Jesus também não queria estar com Zaqueu e também vai Então. indo, né? Cobrador de impostos porque não merecia. Mas a forma de não merecer é a visão humana. Era a visão Eu digo humana. do homem, mas Deus fez de outra forma. Não, ele vê o coração do O homem. coração da pessoa. Vamos ler em Lucas, antes de entrar para o próximo tópico, em Lucas capítulo 16, versículo 14. 16, 14. Glória a Jesus, e o versículo 15 também. Lucas capítulo 16, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominável. Olha que Olha só, que profundo o próprio isso. Jesus, ele já conheceu o coração do homem. Olha só, vós sois os que justificais a vós mesmos. Eles se diziam santos, eles se diziam a pessoa certa, a pessoa que tinha autoridade. Glória Mas a Deus. Jesus, vós mesmos se justificai a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus, ele conhece o coração. Glória a Deus. Não adianta esconder do homem. Não adianta ter aparência de justiça. Como a Bíblia diz, tem aparência de verdade, mas na verdade por dentro são lobos devoradores. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Ou seja, aquilo que é elevado pelo homem daqui da terra, para Deus não tem significado nenhum, não tem nenhum tipo de valor. Verdade. Então não adianta nada a pessoa ter soberbo no coração, se sentir superior aos outros. Isso para Deus não significa nada, é abominação para o Ser Senhor. elevada pelos homens, aí a gente pode colocar pela visão humana, pela justiça humana, mas para Deus não tem valia nenhuma, né? Não tem significado nenhum. Que lindo. A justiça é um alimento que sacia. Em sua primeira pregação, o Senhor Jesus chamou de bem-aventurados aqueles que possuem fome e sede de justiça. Mas o que isso quer dizer? Temos que entender o conceito que Cristo quis transmitir
a respeito de ter fome e sede. Nós vamos entrar em detalhes sobre fome e sede que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5. Nos dias de Jesus, a maioria da sociedade vivia à beira da miséria e padecia das necessidades mais básicas, dentre elas fome e sede. Como já havia falado, essa era uma necessidade do povo. Eles passavam fome e eles tinham sede. E Jesus usou essa mesma linguagem, mas para atribuir no contexto espiritual. Jesus não queria que eles agissem com justiça do homem, mas com justiça de Deus. Quem estava nessa situação anelava desesperadamente por saciá-la. Então Jesus fez uma analogia, uma comparação. Aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, ele busca desesperadamente para saciar a fome e a sede. E Jesus queria fazer essa comparação na questão da justiça de Deus. Nós temos que também ter esse desejo ardente pela justiça do Senhor. A ilustração de Jesus apresenta a indignação que existia nos corações de alguns israelitas devido às tantas injustiças acontecidas em Israel nos âmbitos social, familiar e religioso. Além do mais, o governo civil, em vez de cuidar dos cidadãos, os exploravam ao máximo. Aqueles que tinham responsabilidade, como já havia falado, de cuidar dos leprosos, de cuidar dos enfermos, de cuidar das viúvas, das mulheres, eles rejeitavam, eles iam contrário à palavra do Senhor. Vamos ler em Provérbios capítulo 22, glória a Jesus, Provérbios capítulo 22, do versículo 22 e 23. 22, 22. Isso. 22? Isso, 22. 22, né? Não roubes aos pobres, porque é pobre, nem atropeles na porta ao aflito. 23. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que o roubam lhe tirará a vida. Olha só, a justiça de Deus. A justiça de Deus é séria. Nós sabemos que Deus é amor e nós sempre falamos que Deus também ele é justiça. Ele vai agir com justiça. Não roubes aos pobres, porque é pobre, nem atropelas na porta ao aflito. A pessoa pobre já passa dificuldade e infelizmente acontece de pessoas roubar o pobre, não simplesmente roubar o pobre de pegar o que ele tem, mas existem outras formas que nós nem vamos entrar em detalhes de como o pobre, glória a Jesus, é injustiçado. Infelizmente, mas só que Jesus, como nós vimos, a justiça de Deus não faz acepção de pessoa, independente de quem está fazendo, se é a pessoa importante ou não, Jesus vai fazer a sua justiça, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo. Deus ele vai trazer a justiça. Talvez seja aqui na terra, mas se não for aqui na terra, tem a pior de todas, que é a condenação da alma. Essa é a pior justiça de todos. Bem-aventurado aqueles que sofrem a justiça aqui na terra. Ainda tem a esperança da salvação, a esperança de uma regeneração. Mas é duro para aqueles que sofrem a justiça da condenação. A palavra de Deus fala, não vem na alegria, vem na dor. A pessoa está ali, né, na alegria, né, na saúde, fazendo coisas erradas. Deus às vezes permite, né, a pessoa cair ali numa situação difícil, até mesmo num leito de dor, né, para que ele venha se arrepender. E bem-aventurado aqueles que se arrependem aqui. É verdade. Bem-aventurado que aproveita a oportunidade do arrependimento agora, né? Hoje. Glória a Jesus. Esta mesma realidade é presente nos dias atuais. O princípio bíblico ainda vale. O cristão deve fazer o que estiver ao seu alcance pela equidade entre todos, ou seja, pelo senso de justiça, a sede de justiça da palavra do Senhor. No ensino de Cristo, desejar a justiça é ter a esperança de um mundo em que Deus seja o justo governante e que dê à sua criação aquilo que realmente merece e anseia. Olha só que interessante, é ter esta esperança de um mundo onde Deus reina. Deus não está falando de coisa material, está falando no contexto espiritual. Não há necessidade de Jesus vir aqui e sentar num cargo de um governo. Não, Jesus é totalmente diferente. Jesus ele é espiritual. Então a esperança de um mundo em que Deus seja o justo governante. Deus ele quer que nós tenha essa sede de fome e justiça da palavra do Senhor, da justiça de Deus, de acordo com a palavra do Senhor, porque sabemos que a justiça do homem é falha.
Só Deus conhece o coração, e nós temos que desejar que a justiça de Deus seja, glória a Deus, que nós desejamos que tudo seja de acordo com a justiça de Deus, porque isso é o mais importante. A justiça de Deus é justa, a justiça do homem acaba sendo injusta. Glória a Jesus. Vamos ler mais um versículo, Provérbios 21, versículo 15. 21, 15. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus. A estulústia. Esse é o 15, né? É 21, 15. 21, 15 mesmo? Está no 22, hein? 21, é 21. 21, 15. Glória a Deus. Aleluia. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Isso é verdade. Olha só, nós, como nós falamos aqui, falando da justiça de Cristo, e nós praticarmos a justiça de Cristo, acaba sendo estranho, acaba sendo um espanto para aqueles que praticam a iniquidade, porque a nossa justiça é totalmente diferente, a forma de nós agimos é diferente, a justiça do mundo. E para nós que somos cristãos, a justiça do mundo acaba sendo espanto para nós. Exatamente. Porque na verdade a justiça do mundo é injusta, infelizmente não é de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Glória a Jesus. O que é justiça? Dando continuidade ao estudo, é importante definir o que é justiça. De modo geral, justiça pode ser definida como uma virtude capaz de dar ao indivíduo aquilo que ele merece. Aqui está falando de um contexto mais geral, contexto que o mundo cria da justiça. É dar ao indivíduo aquilo que ela merece, os direitos de um cidadão. Isso, a justiça tenta apoiar isso, de dar um direito para o cidadão viver bem, viver em paz. Essa é a justiça do mundo. No entanto, tal definição é insuficiente comparado ao que está escrito na palavra do Senhor. Isto é muito supérfluo de acordo com a palavra do Senhor, porque não funciona direito, não funciona bem, porque Jesus mesmo disse que o mundo jaz o maligno. Se é do maligno, então vai ser contrário à justiça do Senhor. A justiça divina é a manifestação da perfeição do juízo de Deus, que é reto e de igual medida para com toda a criação. Olha só, Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não é comprado por dinheiro. Deus não pode ser manipulado. Deus não tem os seus queridinhos, os seus privilegiados, ele não. Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus quer que nós andamos de acordo com a palavra do Senhor, independente de quem seja. Tem que ser de acordo com a palavra do Senhor. E a justiça de Deus, ela é reta e ela é de igual medida para com toda a criação. Independe se tem dinheiro, se tem posses, do que tiver aqui na terra, isso não faz diferença para o Senhor. Deus é um juiz imparcial, que julga a causa, o motivo e as intenções dos homens. Deus não está privilegiando pessoas que não, independente as intenções dos homens. Ao julgar, Deus examina detalhadamente todos os fatos de maneira lógica, aplicando com precisão a sua reta justiça. A justiça de Deus apresenta algumas particularidades e nós vamos estudá-las. E nós podemos ver, a Bíblia diz que Davi ele era segundo o coração de Deus, mas ele pecou contra o Senhor, Deus exerceu a sua justiça. Ele orou 7 dias para que seu filho ali não morresse, e Deus permitiu que morresse a criança. Mesmo ali ele orando, mesmo ele sendo segundo o coração de Deus, porque ele pecou, e Deus ele é justo. Deus não fez acepção. E ele não fez acepção, né? Não e Davi fez. ele tinha um relacionamento com Deus. Então, mas ele não fez acepção. O juízo teria que vir sobre ele. A consequência, né? Teria que ele não. Você vê que Deus não fez acepção. Davi é meu queridinho, né? Não é como o homem. Não. Você está entendendo? Olha que lindo, né? Não, ele falou, não, tem que vir a justiça. Tudo bem, você alcança a misericórdia, tem que se humilhar, mas a justiça vai ter que vir. A justiça tem que vir. Deus é justo. Deus sim, ele perdoou, mas ele teve que passar pela justiça de Deus. Inclusive o profeta Natan, ele foi até Davi e disse uma história, dizendo que havia um certo homem, que ele era simples, pobre, e ele tinha uma pequena ovelhinha, cuidava como filha. Mas tinha um homem rico que tinha muitas propriedades, muitos gados, muitas ovelhas, a qual foi um estrangeiro, um forasteiro visitar esse homem rico. E em vez dele pegar das suas ovelhas, do seu gado ali, preparar um manjar para aquele estrangeiro, ele disse que pegou a única ovelhinha daquele homem pobre e preparou o manjar para aquele estrangeiro. E Davi diz que esse homem é digno de morte,
por causa dessa atitude. E Natan fala: esse homem é você mesmo, que tomou a mulher de um homem, que tantas mulheres que ele tinha ali no palácio. Vemos que Deus, ele exerceu a justiça, não fez acepção de pessoas. Ele era aquele homem rico, comparado, né, na história de Natan, ali a parábola que ele conta para Davi. Então ele sofreu também a justiça por causa do seu pecado. Foi uma pessoa escolhida por Deus, sim, Deus escolheu, diferente de seus irmãos ali, que tinha aparentemente capacidade para reinar. Deus escolheu, ele foi ungido como rei. Deus chamou segundo o coração dele. Na Bíblia, quando se refere a Jesus, fala filho de Davi, mas ele teve que passar pela justiça de Deus. A justiça de Deus é natural ao seu ser. Ele é criador e a base de todo o funcionamento das relações. Ele tem o governo e é a fonte de todas as diretrizes e deveres e direitos nos relacionamentos. Ele tem o controle de todas as coisas. Deus, ele é a justiça. Deus não tem a justiça, ele é a própria justiça. A justiça de Deus é o padrão. Ela é santa, perfeita, justa e exata. Pois quando ela é exercida, não há dolo, não há fraude, não há má fé. Glória a Jesus. Esta é a justiça de Deus. Haja vista que a sua santidade é evidenciada no tratamento correto com as suas criaturas. Ele pratica a justiça com todos. Aqui nós voltamos a falar que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele é justo com todas as suas criaturas. Ele vai agir com justiça. Deus não vai privilegiar pessoas de acordo com o que tem aqui no mundo. Não. Deus, ele vai exercer a sua justiça. Ele é amor, mas tem a justiça de Deus. O justo é aquele que vive de maneira aceitável e correta a Deus. Agora está falando do justo, aquele que vive de acordo com a justiça de Deus. É de maneira que vive. Olha só que interessante, nós temos que prestar atenção nas palavras que fala. O justo, ele vive de maneira aceitável. Ou seja, não é adotar uma justiça, eu vou agir alguma coisa de justiça. Ele tem que viver a justiça de Deus, de acordo que é aceitável, correta, diante faz parte do da Senhor. Vida dele aqui, Isso. Né? Não é uma coisa que ele tem que criar, ele tem que fazer parte da vida do justo. Né? É o que a gente fala sobre a religião. Nós não temos religião, porque religião tem hora específica, religião tem momento específico, tem objetos específicos. Exatamente. Não, religião é uma vida, de Cristo é uma vida. Nós vivemos a palavra do Senhor. Temos sim os horários de culto, mas enquanto nós não estamos na igreja, nós vivemos a Cristo. Glória a Deus. A partir dessa afirmação, consideramos que essa condição pode ser alcançada mediante os seguintes critérios. A pessoa deve estar em Cristo, pois quem não está em Cristo, o que quer que faça não será suficiente para a sua justificação. Então, o primeiro critério para nós alcançarmos a justiça de Deus é necessário estar em Cristo, estar no Senhor. Ou seja, como para nós entendermos, é aceitar o Senhor Jesus. Então, esse é o primeiro passo. Eu não sou crente, eu não sou cristão e eu ajo de forma justa com os outros. Não. O primeiro passo é Cristo, é estar com o Senhor. Porque não tem como nós vivermos a justiça de Deus se nós não estivermos no Senhor. Então, o primeiro passo para aqueles que ainda não aceitou a Cristo é aceitar o Senhor. Glória a Deus. Outro critério é viver continuamente pautado segundo a vontade do Senhor. Vamos ler em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 36. 10:36 ao 38. 10:36 ao 38. 10:36 ao 38 diz assim a palavra de Deus: Não rejeitais, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só que palavra. O justo, aqui o 38 fala, o justo ele viverá pela fé. Nós voltamos lá no versículo 5 do capítulo 5, glória a Jesus, capítulo 6, versículo 33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a justiça ela é alcançada pela fé. Pela fé nós somos justificados pelo Senhor. Então o justo ele vive pela fé. E agora, se ele recuar,
a minha alma não tem prazer nele. Não adianta só começar, não adianta só aceitar Jesus, não adianta só batizar, mas se eu desistir, se eu recuar, então a alma do Senhor não tem prazer nele. É necessário aceitar, estar em Cristo e continuar com Cristo. O que só é possível aquele cujo caráter foi aperfeiçoado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus disse nos seus ensinos: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Mas será que eu vou conseguir ser perfeito? À altura de Cristo? Não. Nós sermos igual a Cristo, semelhante à perfeição de Cristo, nós nunca vamos chegar. Mas nós temos que lutar para ser cada vez melhor diante do Senhor. Eu sei que a perfeição é Cristo, eu vou seguir a Cristo. A Bíblia diz: nós prossigamos até a perfeição. É uma luta constante. Nós estamos perseguindo a perfeição de Cristo. Nós vamos lutar para ser o mais perfeito possível, mesmo que nós não alcançamos, mas vamos lutar para ser perfeito. Interessante que você vai prosseguindo, lutando dia após o outro, e Deus, Ele conhece a sua vida. Ele conhece. Aí você talvez pode pensar, mas eu tenho que ficar preocupado. Não, você tem que seguir. Simplesmente seguir a Cristo, e no momento que Ele vier buscar a tua igreja, Ele conhece a sua vida, porque cabe a Ele o julgamento. Sim. Cabe a Ele decidir esse vai, esse não vai. Então, mas será que eu estou na perfeição? Não fica com isso na cabeça, né? Segue a Cristo, que é o exemplo, a perfeição, que vai dar tudo certo. É verdade. A gente vai fazendo aquilo que tem que fazer. É diferente daqueles que pode fazer o melhor para Deus e não faz. É verdade. Nós sim somos falhos, mas só que nós estamos lutando para ser o melhor para Deus. Tem pessoa que se acomoda ali no erro, né? No erro. Ele fala, não, a Bíblia fala que nós somos pecadores. Nós somos. Pronto, mas não é assim. Não é para acomodar. Não é para se acomodar no erro. Tem coisas que, se nós lutar, Deus vai dar força para nós abandonar, né? É verdade. Então a pessoa não pode se acomodar. Ela também tem que continuar lutando e seguindo a Cristo. Bom, se você está seguindo a Cristo, você não está se acomodando. Você compreendeu. Então é como o servo de Deus falou, né? Porque adota aquela passagem bíblica, né? Como que é a mesma passagem? Desculpa. Todos nós somos pecadores. A Bíblia fala, né? Nós somos pecadores. Mas fala que nós somos pecadores e nós continuamos, né? Não podemos nós não continuar. podemos continuar, né? Não. Porque então a gente acaba se afundando e a gente, sem perceber, já parou de seguir a Jesus. Então não pode, né? Às vezes a interpretação do versículo, que ela todo mundo é pecador, então todo mundo vai ficar, a glória de Deus, então tudo acabou, então todo mundo vai parar. Ninguém vai continuar mais. Não pode pôr isso na cabeça, né? Tem que ficar firme com Jesus, Ele sabe o dia, a hora. O importante é você só seguir Ele, confiar nele, e Ele vai te dar força para você se levantar um dia após o outro. Mesmo sem força, eu vou continuar lutando pela salvação. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Não seja justo aos seus próprios olhos. No livro de Lucas, capítulo 18, nos versículos 9 ao 14, Jesus ilustra por meio da parábola do fariseu e o publicano a atitude do homem em querer justificar-se a si próprio, reivindicando justificação por se achar, isto é soberba, superior aos outros. Verdade. Essa é a pior atitude que uma pessoa pode ter. A parábola do fariseu e do publicano. O fariseu eram os doutores da lei, aqueles que tinham a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus e não ensinavam. Publicano, cobradores de impostos. E eles eram cobradores de impostos e eles também roubavam. Eles cobravam além do que era necessário ser cobrado. E vemos a ilustração que Jesus faz, essa parábola. Os dois foram no templo orar. E o fariseu dizia: Pai, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. E vemos a forma que ele estava orando, ele estava se justificando diante de Deus, achando superior ao outro. Mas só que a Bíblia diz que o publicano ele não queria nem mesmo levantar os seus olhos ao céu, mas ele dizia: Pai, tem misericórdia de mim, me perdoa, misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ele desceu justificado pelo Senhor. Olha só, uma pessoa que era ladrão, ele roubava, era cobrador de impostos, mas só que ele desceu justificado porque ele se humilhou. E o fariseu, com toda a sua autoridade, ele tentou se justificar diante do Senhor, tentou se exaltar, mas a Bíblia diz: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Ele reconheceu ali a sua miséria, né? Ele reconheceu diante de Deus. Poderia também, levantar ali, mas ele reconheceu
sua miséria diante do Senhor. É quando nós andamos na justiça de Deus, nós não precisamos se justificar diante do Senhor. Nós precisamos, Senhor, eu estou fazendo isso, isso e aquilo. É verdade. Mas Deus, Ele já conhece o coração. Simplesmente fazemos aquilo que temos que fazer para fazer. Isso mesmo. Jesus, Ele, pela sua reta justiça, Ele vai fazer aquilo que Ele tem que fazer de acordo com a sua justiça. É simplesmente continuar buscando. Aí a gente volta um pouquinho só falando a questão de seguir Jesus, né? A gente vai voltar, você tem que seguir a Jesus, entendeu? Mas a pessoa que muitos são pecadores e eu não, você tem que seguir, você tem que continuar, você tem que continuar, prosseguir firme com o Senhor. Então não tem um meio termo, né? Não tem meio, tem que seguir, pronto. É como você falou do pecado, né? A gente volta para aquela parte, mas está pecador, então todo mundo está pecado, está tudo bem, Jesus aceita assim mesmo. Não tem que prosseguir em Cristo Jesus. Aí atrela a essa questão também. Eu vou parar porque eu sou pecador? Não. E Jesus, quando Ele pede para a gente fazer algo, Ele sabe que a gente tem capacidade de fazer algo. Porque é Ele que fortalece. Verdade. Ele nunca iria pedir algo impossível para nós, porque só Ele tem o poder de fazer o impossível. Mas quando Ele pede, Ele sabe que a gente pode fazer. Se Ele pede para nós orarmos, Ele sabe que nós podemos orar. Se Ele pede para agirmos com justiça, Ele sabe que nós podemos agir com justiça. Se Ele pede para nós prosseguir até a perfeição, Ele sabe que a gente consegue prosseguir até a perfeição. Glória a Jesus. Não existe suficiência na obra humana. Quando nos comparamos ao próximo, muitas vezes nos julgamos melhores ou mais perfeitos, pois temos como referência os padrões humanos. E isso é fato. Quando comparamos um ao outro, nós se sentimos superiores ao outro, porque são comparações humanas. Se nos compararmos a Cristo, o padrão de justiça, certamente identificaremos a insuficiência das obras humanas, das nossas obras. Os escribas e fariseus se consideravam justos por pensar que estavam cumprindo os mandamentos de Deus, mesmo diante de tantas boas ações. Suas obras eram reprovadas, pois negavam a essência da lei, o amor a Deus e ao próximo, a fé e a misericórdia. Vamos ler esses versículos para confirmar, em Mateus capítulo 23. Mateus 23, versículo 23. 23. Isso, ao 27. Vamos ver. 23. Ao 27. Ao 27. Então, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro, e o caminho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapinas e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Nossa, que palavra forte que Jesus falou. Só fazendo um adendo, é totalmente diferente das pregações dos dias de hoje. Hoje tem que ser, Jesus é só amor, Jesus é só... Não vemos... Jesus é a bênção, vitória e tudo, bênção, vitória, prosperidade. Né? Não, Jesus, ele pregava a verdade. Jesus mostrava a verdade da palavra do Senhor. E quando Jesus fala, ai de vós, isso para eles era algo muito forte. Falar, ai de vós. Para nós parece que é muito comum, mas para eles era uma palavra muito pesada. Jesus falou, ai de vós, escribas e fariseus. Jesus direcionava e chamava de hipócritas aqueles que tinham responsabilidade, aqueles que eram líderes religiosos. Jesus chamou de hipócritas. Jesus fez várias comparações. Olha, parecia um caixão lindo, formoso, mas por dentro de toda a imundícia de morte. Olha só a forma que Jesus pregava para eles. Jesus falava a verdade. E aqui nós vemos
Jesus confrontou aqueles que tinham a responsabilidade de exercer a justiça, eles agiam com injustiça. E nós voltamos a falar, Jesus ele não fazia acepção de pessoa, Jesus simplesmente falou a verdade. Eles estavam agindo desta forma, eles agiam de forma que não era de acordo com a palavra do Senhor. Eles acatavam uma lei, mas desprezavam outras coisas que eram mais importantes: o amor, a fé, a misericórdia, a justiça. Eles, quando Jesus curava uma pessoa no sábado, eles diziam: não pode fazer no sábado. Mas Jesus diz: vós levai o jumento para tomar água, vós, se caso cair um jumento, vocês tiram do buraco. Mas enquanto essa alma aflita, que precisa da misericórdia do Senhor, Jesus está falando da justiça, da misericórdia dele. Enquanto os fariseus se preocupavam tanto com tantos detalhes da lei, mas esquecia da essência da lei, que é o amor, a justiça, a fé e a misericórdia do Senhor. Isto que é a palavra do Senhor, agir de acordo com a palavra do Senhor. Muitas pessoas seguem a lei à risca, mas esquecem do mais importante, da palavra do Senhor. Eu acho lindo que Jesus prega isso, mas ele é a própria vida, ele é a própria verdade, né? E ele é o próprio exemplo. Então a gente toma um exemplo para nós mesmos hoje, né? Pregarmos, né? Às vezes a gente fica preocupado, os líderes, pastores, né? Preocupado, mas se pregar dessa forma, se pregar assim, o povo vai embora. Não, mas Jesus, ele pregou, e o povo seguia ele, e o povo seguia Jesus. Porque senão, na vez a gente vai entrar naquele campo de hipócritas. Né? Eles falavam, mas eles não exerciam. Aqueles que mudavam a palavra para agradar. Exatamente, mudava para agradar. Então, nós não podemos, né, ser dessa forma. Se Jesus falar para você pegar, te dar uma mensagem, irmão, enfim, né? Você dá uma palavra para uma pessoa, diga o que Jesus mandou dizer, através da sua palavra. Porque Jesus, certo, ele fala ali numa palavra, ele fala que ele estava num discurso, né? Jesus estava, e muitos dos discípulos abandonaram Jesus. Abandonaram pela forma de discurso. Aí ele falou para Pedro, né? Não quereis vós também se retirar? Já pode sair também. Então, mas porque ele pregava a verdade. Mas só ele tinha a palavra de vida, né? Sim, ele tinha uma escolha ali, mas Jesus tem a palavra de vida, né? Sim, a forma que ele pregava não quer dizer que ele não amava. Pelo contrário. Ele amava, né? Exatamente. Quando a gente ama, a gente fala a verdade. A gente prega a verdade, exorta. Então é assim, a palavra dele, mas essa palavra não é para mim, não é para nós, é para mim, é para cada um de nós. É para a edificação da nossa vida. Exatamente, para a edificação. Porque senão a gente volta no contexto e vamos ser que nem os escribas e os fariseus. Sim. Então a gente entra no mesmo contexto. Achar que está servindo a Deus e não está. Exatamente. Está desagradando ao Senhor. Estamos enganando a nós mesmos e desagradando ao Senhor. pai que ama o filho, né? Ele chama a atenção do filho, até mesmo, né? Dá umas varadas, é por amor, não é por ódio do filho, né? Não é por ódio, é por amor. E Jesus não é diferente. Não, ele nos ama e ele vai sim nos corrigir quando for necessário, independente de quem seja, mas o outro é mais queridinho. Não existe isso para Jesus. Eu, você, cada um de nós, se precisar ser exortado, corrigido pelo Senhor, vai ser exortado, vai ser corrigido pelo Senhor. Vai ser corrigido pelo Senhor. E glória a Deus por isso, né? Corrigido ser o Senhor para não ser condenado com o mundo. Olha só que interessante a palavra do Senhor. Jesus falava tudo isso porque Jesus não está condenando isso. Jesus queria que ele se endireitasse. É verdade. E nós não estamos falando aqui para nós humilharmos aos outros. Não, pelo contrário. É pregar a verdade da palavra do Senhor, porque a verdade muitas vezes acaba incomodando as pessoas. Aqueles que não querem seguir a palavra do Senhor, aqueles que se afastam da palavra do Senhor, acabam incomodando. É isso que nós estamos falando. Pregar a verdade da palavra do Senhor. E a Bíblia diz pregar com mansidão. Para guiá-los, para ver se convertam. A Bíblia diz. E Jesus falava dessa forma porque os escribas estavam com o coração tão endurecido para a palavra do Senhor, agia de forma tão injusta com o povo, e Jesus foi necessário falar dessa forma para que eles compreendessem as obras que eles estavam praticando não estava de acordo com a palavra do Senhor. Porque às vezes a gente tem que ter o cuidado de entender que isso não é via de regra. Pastor, eu vou pregar assim todas as vezes. Não, você tem que pregar o que Jesus te manda pregar. Que manda pregar. Né? Não é porque está, mas Jesus pregava desse. Jesus pregava aquela época, aquele momento, com os escribas, com os fariseus, foi necessário falar daquela forma. Necessário. Entendeu? Então, que o Espírito Santo venha usar, e você venha falar de acordo com a palavra de Deus, como servo de Deus, também transmitido com amor, para que os corações sejam alcançados. E outra ocasião, Jesus, bem-aventurado a vocês, bem-aventurado a isso. Olha a forma que Jesus pregou. E simplesmente prega o que Deus manda pregar. Prega assim. A verdade da palavra do Senhor. Assim. Glória a Deus. Praticar a justiça é uma ordem direta de Jesus. Ao praticar a injustiça,
O homem se opõe ao propósito de retidão estabelecido por Deus. Então, quando eu pratico a injustiça, eu estou contra a palavra de Deus. Esse fato explica o porquê de encontrarmos nas Escrituras alguns relatos de punição àqueles que pervertem o juízo de Deus. Vamos ler em Provérbios 11, 21. Provérbios 11, 21. Glória a Deus. 11, 21 de Provérbios diz assim a palavra de Deus: ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Olha só, mesmo que o mal se une, se junte mão a mão, ou seja, ela se fortifica, ela não ficará, glória a Jesus, sem o castigo, mas somente a semente do justo que vai escapar na justiça de Deus. Então vemos que Deus ele vai agir com justiça e nada vai escapar da justiça do Senhor. Não tem como ser fraudado, não tem como ser manipulado. Deus, ele é um Deus justo. Deus jamais aceitará que o injusto permaneça impune. Cedo ou tarde, o Senhor retribuirá as obras de cada um. Glória a Jesus. Vamos ler só mais um versículo aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Glória a Jesus, estamos quase terminando. Glória a Jesus. Capítulo 12 e 14. 12 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Que Deus ele há de trazer juízo. Deus determinou isso. Ele vai trazer todas as obras, quer sejam boas, quer sejam má, porque Ele conhece o coração. Até o que está encoberto, que está escondido, Deus vai trazer a justiça. Ninguém vai escapar dos olhos do Senhor. Glória a Deus. Diferente do comportamento dos líderes da época, que tinham apenas o conceito teórico da justiça pela doutrinação rabínica, a doutrinação rabínica e as leis que eles criaram em cima da lei do Senhor para agradar o ego deles, Cristo ensinava a justiça de maneira prática, chamando seus seguidores a viverem de forma objetiva, obedecendo à vontade do Pai. Olha que simples. Jesus simplesmente chamou para obedecer à vontade do Pai. Não é as leis rabínicas que eles criaram, não. Porque a lei rabínica era contrária à vontade do Senhor, somente satisfazia o próprio ego. E isto era injusto diante do Senhor. E Jesus explica de uma maneira prática do que nós temos que fazer, que é obedecer à vontade do Pai. A prática da justiça honra e glorifica o Pai. A conclusão: com esta lição aprendemos os principais conceitos sobre justiça e suas características. Aprendemos também a lidar com os perigos do sentimento de justiça própria e suas consequências. Isso está falando de vingança. Quando Jesus falou de sede e fome de justiça, Jesus não está falando de vingança. E a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Jesus está falando da justiça dele. Ele vai agir com justiça. Nosso mestre é o maior exemplo de aplicação da justiça divina e por sua orientação conseguimos nos aproximar de sua presença e sermos luz no mundo onde impera as trevas da injustiça. Olha só, o mundo é injusto, nós vivemos nesse mundo, mas Jesus pede para que nós vivemos em justiça de acordo com a palavra do Senhor. Se Jesus pediu, então nós vamos conseguir viver em justiça, porque Jesus é que nos falou, Jesus é que nos dá força. Mesmo nesse mundo em que estamos vivendo, nós vamos agir de acordo com a justiça de Deus. E temos que nos conscientizar a respeito da necessidade da justiça e praticá-la respeitando os princípios bíblicos. Fazendo assim, nosso caráter estará moldado conforme a semelhança daqueles que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Quando nós agimos com justiça, nós estamos moldados conforme a palavra do Senhor, aquele que nos chamou para a sua gloriosa luz, para a sua maravilhosa graça. Isso que é o mais importante. Mesmo que a justiça do homem é falha, nós vamos agir de acordo com a justiça de Deus. E mesmo que nós agimos de acordo com a justiça de Deus, e isso acaba incomodando o mundo, nós vamos continuar seguindo a justiça de Deus, porque a justiça de Deus não é igual à justiça do homem. Aprendemos com Jesus que a vida que realmente vale a pena é aquela dedicada em servir a Deus e amar ao próximo,
que é contrária ao orgulho e à falsa aparência de piedade. Vamos ler mais um versículo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 5. 3:5. 3:5. Tende paciência. Aparência? Acho que é aparência. Isso. Tendo aparência. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha só, tendo aparência de piedade. São aqueles que diante dos homens têm aparência de piedade, têm aparência de uma pessoa santa, justa, mas ele nega a eficácia dela. Os fariseus tinham aparência de justiça, mas só que eles negaram a eficácia. Ou seja, eles agiam com injustiça com aqueles que deveriam ser exercido a justiça. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E Paulo exortou, advertiu a Timóteo a desses se afastarem. Cuidados com aqueles que têm aparência de piedade, mas que negam a eficácia da palavra do Senhor, que é o amor, a justiça, a misericórdia do Senhor. Esta é a eficácia da palavra de Deus. Somente desta forma podemos dizer que Cristo vive em nós. Olha só a conclusão. Dessa forma nós vamos dizer, não, Cristo vive em mim, porque nós agimos de acordo com a justiça da palavra do Senhor, não com a justiça do mundo. E vemos que tudo isso tem consequência maravilhosa na nossa vida. Por mais que o mundo não venha aceitar a justiça de Deus, por mais que isso pareça loucura, como diz a palavra do Senhor, porque a justiça de Deus é diferente do mundo, porque Deus, ele age de forma reta, de forma sincera, de forma transparente. Jesus, ele é justo juiz, ele é a própria justiça, e nós devemos andar de acordo com a justiça da palavra do Senhor. Mas como que nós vamos saber? Está tudo na palavra de Deus. Tudo que nós falamos está dentro da palavra do Senhor. Nós temos as palavras que Jesus falou e também o comportamento de Cristo. Enquanto os muitos desprezavam, Jesus amparava. Enquanto muitos falavam mal, Jesus estava ali, o acolhia. Vemos a forma que Jesus agiu e nós temos que agir desse jeito. Claro que nós nunca vamos chegar, como nós já dissemos, à perfeição de Cristo, ali ao máximo que Jesus é. Nós nunca vamos conseguir chegar, mas nós vamos prosseguir até a perfeição, lutar a cada dia para sermos de acordo com a palavra do Senhor, porque Deus, ele vai trazer a justiça. Todas as obras, quer sejam boas e quer sejam más. Mas bem-aventurados é aqueles que têm boas obras em Cristo Jesus, né? É verdade, bem-aventurado aquele que tem boas obras, que agrada ao Senhor, que faz a vontade do Senhor, que permite a justiça do Senhor na sua vida. Somos todos nós bem-aventurados se nós permitirmos isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Bom? Que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Eu creio que foi uma bênção para a sua vida, para a nossa vida. O Espírito Santo falou uma vez mais com a minha vida, com a nossa vida. Foi algo lindo para nós, né? A gente aprende cada quinta-feira, a gente aprende mais da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que foi uma bênção, né, moderador? O Espírito Santo falou com esse irmão também nessa noite. Seguir a justiça, né? Nós sabemos que se nós seguir a justiça de Deus, as bênçãos de Deus estão nas nossas vidas. Se nós não seguir, é simples aí assim. vem as consequências. Porque Deus é justiça. Deus né? é justiça. E a pessoa já falou, já tem comentado, Deus não faz mal para ninguém. Não, Deus não faz mesmo, Ele não faz, né? Mas é justiça. É justiça. Nós podemos ver que... mas se Deus é justo, por que há tanta mal nesse mundo? Por que tantas doenças? Eu quero que meu pai conta do barbeiro, né? É isso. Se pai quiser contar sobre como é que... Fala ali, né, da reflexão, né, para a gente entender como é que é o trabalhar de Deus, né? Daquele barbeiro, daquele pastor, né, que foi ali para cortar o seu cabelo, e chegando ali, ele senta na cadeira e abre a Bíblia, né? Enquanto o barbeiro faz o seu trabalho. E ali, o barbeiro olha para ele, o senhor é pastor? Eu sou pastor. Ah, sim. Aí ele chega e fala, eu não acredito que existe Deus. Aí o pastor fala, como assim você não acredita? Eu não acredito. Você não acredita? Eu não acredito, porque se existisse Deus, não haveria tanto sofrimento no mundo, né? Tanta coisa acontecendo, tanta gente sofrendo. Onde está Deus que não está vendo essas coisas? E aquele pastor ficou pensando em dar uma resposta, né, para aquele barbeiro. E ali, de momento, ele não deu essa resposta. Ele
Acabou, o barbeiro que terminou o serviço dele, ele saiu, pagou o barbeiro e saiu pensando naquilo que o barbeiro tinha falado com ele. E quando ele sai na calçada, ele vê um homem barbudo, cabeludo, né? Na mesma hora ali, Deus naquele homem dá uma resposta para ele. Ele vai, segura no braço daquele barbudo, cabeludo e leva lá dentro do salão e fala assim para o barbeiro: eu também não acredito que existe barbeiro. Eu falei: como assim? Você mesmo agora teve que ir comigo, cortou o seu cabelo, como que você não acredita? Eu falei: não acredito, porque se existisse barbeiro, esse homem não estava nessa situação, barbudo, cabeludo. Aí o barbeiro responde para ele: sabe por que ele está assim? Porque ele não veio a mim. Eu falei: então é a mesma resposta que eu vou dar para o Senhor, barbeiro. Sabe por que o povo está sofrendo? Sabe por que há tanto sofrimento no mundo? Porque o povo não vem a Deus. Porque se viesse a Deus, viesse a Jesus, não estaria essa situação que está o mundo vivendo hoje. É uma comparação que é a realidade, né? Porque tanta injustiça. Simplesmente entrega a vida a Cristo. Ele é a justiça. Ele é a justiça. Entrega a vida para o dono da justiça, que é aquele que pode todas as coisas. Ele tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo o que há. Então, você entendendo que Ele pode todas as coisas, entregue o seu caminho ao Senhor, entregue a cada dia a sua vida à presença de Deus e sirva ao Senhor em justiça. É verdade. Porque Deus, Ele tem que cumprir a sua justiça. É verdade. Se nós seguimos na verdade, na obediência, na justiça, nós vamos receber o bem daquilo que nós estamos fazendo na presença de Deus. Agora, se nós fazemos o mal, Deus é justo, Ele vai para a justiça vai ser aplicada, né? Porque não tem aqui, não vai mudar, né? Não vai mudar e é para todos. É para todos. É para todos. Não tem um escolhidinho, não, é para todos. A justiça de Deus é para todos. Amém? Que Deus abençoe nossos amados irmãos, ouvintes, futuros do programa A Voz da Libertação, que futuramente vão acompanhar essa transmissão. Também nossos irmãos internos da Fundação Ribeiro. Que Deus abençoe, irmãos internos. Vocês vão acompanhar esse estudo bíblico. Vai ser uma bênção também para vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe os internautas, né? Meus irmãos que acompanham. Deus abençoe nosso irmão Eric, que está aí acompanhando também. Nosso irmão Eric, nosso irmão Jefferson, nossa irmã Cleide. Deus abençoe nossa irmã Zida Silva. Deus abençoe nossa irmã Tânia. Vamos orar assim, tá, nossa irmã Tânia? Seja bem-vindo. Stane, meu cunhado. Deus abençoe, Stane. Fica com Deus, abençoe o Senhor aí no teu trabalho também. E os nossos irmãos todos acompanhando, e aqueles que não estão logados, mas estão acompanhando também essa live. Deus abençoe a sua vida. Eu creio que esse estudo agregou não só para vocês, para nós, para muitas pessoas, né? Eu lhe convido a compartilhar a cada dia. Todas as quintas-feiras nós estamos juntos aqui, falando do amor de Deus, aprendendo junto com o Senhor, transmitindo a palavra de Deus a esta igreja amada e a todos os ouvintes. Vou deixar a palavra final para o servo de Deus, para findar o culto, fazer oração, falar com o povo, dar anúncio. Fique à vontade. Glória a Deus. Lembrando os cultos da transmissão online, nós temos toda terça, quinta e sábado às 19 horas. Terça-feira, passar com a bênção. Tivemos aqui um culto em prol da Fundação Reviver. Nós oramos bastante em prol da Fundação Reviver. E hoje foi o estudo bíblico, toda quinta-feira estudo bíblico. Quinta-feira que vem, se Jesus permitir, nós estaremos aqui novamente aprendendo da palavra do Senhor Jesus. E você é muito mais do que convidado para estar aqui aprendendo da palavra de Deus e também compartilhar com outras pessoas. A quinta-feira vai ter um estudo bíblico novamente, você pode falar, isso é uma bênção. E eu creio que Deus vai falar em cada coração. Glória a Jesus, tudo isso em benefício à obra do Senhor, em prol à obra de Deus. Isso que é o nosso objetivo, é falar do amor de Cristo, que vidas vêm ser alcançadas, vêm ser transformadas pela palavra do Senhor. E sabe, nós estaremos aqui no nome de Jesus, louvando e agradecendo ao Senhor. Creio que será bênção, será vitória para mim e para a sua vida, porque é maravilhoso nós estarmos na presença de Deus. Lembrando que também nós temos as programações de rádio da Voz da Libertação, através da rádio Piratininga 96.3 FM, a Piratininga de Pirajô. Você também pode acompanhar as programações de rádio de segunda a sexta, das 6 às 6:30 da manhã. São 30 minutos de culto, tem oração, tem louvor, tem palavra de Deus, e eu creio que será bênção para a sua vida, já começar o seu dia ali buscando a presença do Senhor. E também o programa da Voz da Libertação é aos domingos, das 15 horas até as 17 horas. É 2 horas de culto. Tem o culto local, que é das 15 às 16 e das 16
às 17 é o culto na sede mundial. Enfim, são os momentos que Jesus preparou para estarmos na presença do Senhor, não somente aqui, mas todas as igrejas também estão fazendo aí a live, estão fazendo os cultos, e eu creio que tem a oportunidade de sempre estarmos na presença do Senhor Jesus. Então, nós temos esta oportunidade, só basta aproveitar. Nós vamos orar, vamos apresentar os pedidos de oração, vamos clamar a presença de Deus. Eu creio que Deus, Ele conhece a cada coração, e como nós dissemos, Deus, Ele conhece o coração, Ele é um Deus justo, Ele sabe de todas as coisas, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, só basta entregarmos nas mãos do Senhor. Vamos orar. Glória a Jesus. Nosso Mantano pediu em favor pela saúde, nós vamos orar em favor da sua saúde, aposentadoria. Deus, só basta entregar nas mãos do Senhor. Ele sabe como agir, Ele sabe como operar da melhor forma na nossa vida. Ele é justo, né? Isso, Ele é justo, Ele vai agir com justiça. Não se preocupe com a injustiça do mundo, só esteja de acordo com a justiça da palavra do Senhor. Nossa irmã Zilda também pediu oração por toda a família. Nós vamos orar em favor da nossa irmã Zilda e toda a família. É a filha da nossa irmã Maria Timburi, né? A Zilda, isso. Nós vamos orar para a nossa irmã Maria, a paz do Senhor, irmã Maria. Glória a Jesus, ao pastor Eric, Viana, que Deus abençoe a sua vida. Glória a Jesus. Vamos orar, nosso irmão Jefferson também, pedindo oração. Vamos orar a favor de todos, no nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus e eterno Pai, aqui se colocamos na sua presença, apresentamos a sua igreja, o seu povo que clama, meu Pai, a sua face, que busca ao Senhor, e o Senhor conhece, meu Pai, todas as coisas. O Senhor pode operar, meu Pai, de uma maneira especial, Senhor. Meu Deus, eu não conheço a necessidade da sua igreja, eu não conheço a necessidade do seu povo, mas o Senhor pode fazer uma grande obra, o Senhor pode agir, meu Pai, de acordo com a sua justiça, de acordo, meu Pai, com a sua vontade. Eu entrego, meu Pai, nas tuas mãos, meu Pai. Visita a família da sua igreja, que tem clamado a sua face. Meu Deus, de poder estende, Jesus, as tuas mãos poderosas, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Eu creio, meu Pai, no seu trabalhar. Eu creio, Jesus, porque as tuas mãos são poderosas. O Senhor age, meu Pai, com justiça. O Senhor age com misericórdia. O Senhor age, meu Pai, com amor. Estende as tuas mãos poderosas sobre a sua igreja. Meu Deus, Pai, por estar nas tuas mãos, que está no teu trabalho, essa pessoa que está em casa, essa pessoa estão clamando pela sua misericórdia, essa pessoa que precisa nesse momento, não sabe mais o que fazer, mas o Senhor pode fazer uma grande obra, estendendo, meu Pai, as tuas mãos poderosas, para que essa pessoa venha repreendendo todo o mal, toda a pressão maligna, toda a depressão, Senhor. Meu Deus, de poder esteja vai repreendendo em nome de Jesus Cristo, dá o livramento, meu Pai, a cada vida, a cada lar, a cada família, Senhor, nessa hora, meu Deus, em nome do teu Filho porque cremos no poder da sua palavra, nós cremos, Deus, no seu cada vida, para que Senhor, em nome do teu Filho Jesus, meu Pai, opera na minha vida, em teu nome que nós pedimos neste momento de oração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças Glória a Deus. Deus abençoe a Igreja de Cristo. Você que acompanhou até o final esse estudo bíblico, e eu creio, glória a Jesus, que Deus falou ao seu coração, porque falou também ao meu coração, ao nosso coração. Foi maravilhoso a palavra do Senhor. E nós percebemos a necessidade de aprender da palavra do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus é muito profunda. Quanto mais demos lugar para a palavra do Senhor, mais Deus fala ao nosso coração. Então, que Deus abençoe a Igreja de Cristo, Deus abençoe o povo de Deus, aqueles que também não pertencem à igreja, mas que acompanhou. Deus abençoe grandemente a sua vida. Você é mais que bem-aventurado na presença do Senhor Jesus. É o que ele diz: bem-aventurados sois vós que tem sede de justiça. Glória a Deus, sede de justiça, que é a palavra do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe também nossos irmãos internos da Fundação Reviver. Estamos com muita saudade dos cultos em que nós estávamos aqui juntos, estávamos na Fundação Reviver também, que em breve Deus vai dar a vitória para nós estarmos juntamente glorificando ao Senhor Jesus, porque a Igreja de Cristo é comunhão, e nós vamos seguir orando, buscando, clamando a presença do Senhor. Já quero despedir, agradecer essa oportunidade aqui. Quem despede é o vosso irmão em Cristo, cooperador Adriano, da Igreja Pentecostal do Zamor, da cidade de Sarutaiá.
Glória a Jesus. Fique à Glória a vontade. Jesus, eu quero também, né, despedir dos nossos queridos irmãos, né, os internautas, né, vocês que nos acompanharam até agora, que Deus abençoe vocês, né, que nos acompanhou até agora nesse momento, né, que Deus possa aí estar alcançando as suas vidas, né, glória a Jesus. Eu creio que através dessa oração Deus já visitou as suas vidas aí, né, eu creio que vocês foram alcançados pela misericórdia de Deus. Que Deus abençoe. Quem vos despede é o seu irmão cooperador Ederaldo. Que Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanham, como o servo de Deus já disse, todos os irmãos das igrejas vizinhas, circunvizinhas da cidade de Sarutaiá, todos os irmãos, pastores, obreiros, todos nós, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os irmãos da cidade de Sarutaiá, os membros, obreiros, o corpo de Cristo, os visitantes que nos acompanham a transmissão desse culto. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe nossos irmãos internos. Um abraço bem forte aí, na graça e na paz do Senhor a vocês, viu? Como o servo de Deus diz, estamos saudade de ter os irmãos nos cultos aqui, glorificando a Deus. Nós vamos orando, nós cremos na vitória, cremos que o Senhor já está trabalhando, Ele é justo e verdadeiro. Então nós cremos que Ele já está fazendo uma grande obra em nome de Jesus. Deus abençoe. Aqui quem vos despede é o seu irmão Cristo, pastor Ivan Rubens, da igreja Pentecostal Deus Amor da cidade de Sarutaiá. Lembre-se, compartilhe e até sábado. Sábado nós aguardamos os irmãos às 19 horas. Culto de louvor, adoração, pregação da palavra de Deus, mais um culto com você, com o lar e com a sua família. Deus abençoe. Tenha uma ótima noite em Cristo Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Jesus.